Olá, meus queridos estudantes. Vamos resolver hoje uma lista de exercícios de trigonometria no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Aquela trigonometria básica, a essencial, né? Que é vista no nono ano e aprofundada no ensino médio, tá? Então vamos que vamos. Pessoal, não esqueça de deixar seu joinha, tá? Se inscreve aí no canal, deixa o like, tá? Um avião levanta voo em B e sobe fazendo um ângulo constante de 15 graus com a horizontal. A que altura está e qual a distância percorrida quando alcançar a vertical que passa por um prédio A situado a 2 km do ponto de partida? Em outras palavras, 2 km é equivalente a 2.000 metros, tá? Ele quer saber a altura e quer saber o deslocamento do ponto A até chegar a esse determinado ponto que vai estar acima do prédio, tá? Então, como é que a gente faz? A melhor forma, vamos desenhar aqui novamente, com os valores, só com os valores, sem ter avião, sem ter nada, para ficar fácil de entender, tá? Ele diz que o ângulo que sobe é de 15 graus. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter bem aqui o valor de x. Eu vou ter aqui o valor de y. E aqui eu vou ter o valor de 2.000. Então, eu preciso descobrir o x e descobrir o y. A maneira mais simplificada de fazer aqui é você vai fazer assim. Para ficar simples, vamos fazer um triângulo pegando somente uma letra e o número 2.000. Vamos pegar primeiro o x, fica o x e o 2.000. E o número 2 a gente vai fazer do mesmo jeito, só que a gente vai pegar o y, tá? Então aqui, faz novamente um triângulo, né? Triângulo retângulo. Aí, no caso, o y é aqui e aqui tem um 2.000. Lembrando que o ângulo é de 15 graus. O ângulo é de 15 graus. Tendo essa ideia, a gente pode fazer o seguinte, circula o ângulo e pergunta, tem alguém separado do ângulo? Tem. Tem alguém colado do ângulo? Tem. Se tem separado e colado, a gente usa a tangente desse ângulo. Vai ser igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que, o que é que nós temos? Que a tangente, o alfa é quanto? 15 graus. O cateto oposto é o x. O cateto adjacente é 2.000. Então, como a tangente é 15, tangente de 15 ele deu o valor, 0,27. 0,27 é igual a x sobre 2.000. Multiplica em cruz. X é igual a 0,27 vezes 2.000. Então, o x vai ser igual a quanto? Se eu pegar 0,27 vezes 2.000, vai ser igual a 540. 540 o quê? Como a unidade aqui é metros, eu deixei metros. Tá bom? Fizemos a altura. Agora, a gente vai calcular o valor do y, que é o comprimento percorrido, né, pelo avião. Aí circula novamente o ângulo. Aí pergunta, tem alguém separado do ângulo? Não tem nenhum valor, nem letra e nem número. Tem alguém colado do ângulo? Tem. Se está só colado, eu uso o cosseno. Cosseno do alfa, né, que é o ângulo. É o cateto oposto, o cateto adjacente, que é colado, né, dividido pela hipotenusa. Lembrando que quando o ângulo está colado, ele é o ângulo adjacente, tá? É o ângulo adjacente. Aí agora substituindo os valores, substituindo os valores. O cosseno de quanto? De 15 é igual. Quanto é o cateto adjacente? 2.000. Quanto é a hipotenusa? A hipotenusa é o y,
que é o oposto a 90 graus. O oposto a 90 graus é a hipotenusa, que é o y. Como o cosseno é igual a, vamos ver aqui o cosseno, 0,97, então fica 2000 dividido por y. Multiplica em cruz, ó. Eu vou ter o quê? Vamos jogar aqui para cima. Eu vou ter 0,97 vezes y é igual a 2000. Passa o y, o do 0,97 dividindo, 2000 dividido por 0,97, o y fica igual a, se eu pegar 2000 e dividir por 0,97, vai dar o valor aproximado, ficou até meio curtinho aqui, deixa eu ajeitar aqui, deixar um espaço maior, né? Vai dar um valor, no caso de y igual a 2061,8 aproximadamente, tá bom? Então, essa foi o valor de y. É o comprimento que ele percorreu. Ok, pessoal? Então, descobrimos o valor do x e descobrimos o valor do y. Vamos agora para a próxima questão. Aqui nessa questão temos o seguinte, ó. Uma rampa lisa tem 10 metros de comprimento, faz um ângulo de 15 graus, que é o ângulo de 15 graus, ó, como horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente em quantos metros? Ele quer o x. Aí você faz a mesma coisa, ó. Circula o ângulo, ó, e pergunta, tem alguém separado dele? Tem? Tem. Tem alguém colado nele? Ó? Não tem ninguém. Se não tem ninguém, se está só separado, eu uso o seno. O seno de quanto? De 15 graus. Só que, vamos colocar a fórmulazinha direitinho, tá? Para memorizar. Sempre coloque a fórmula para memorizar. O seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, substituindo os valores, fica o seno de 15 graus é igual. Quem é o cateto oposto? É o x. Quem é a hipotenusa? É 10. Multiplica em cruz, ó. Lembrando que o seno de 15 ele deu 0,26, então 0,26 é igual a x sobre 10. Então, x é igual a 0,26 vezes o 10. X é igual a 2,6. Como aqui é 2, está em metro, né? Ó, o valor de x vai estar também em metros, tá? É isso, pessoal. Descobrimos o valor de x, aplicando o valor do seno. Lembrando, ó, circula o ângulo, aí pergunta, tem alguém separado? Tem. Se tem separado, aí eu vou perguntar, tem alguém colado? Não. Se está só separado, eu uso o seno. Vamos à próxima questão. Olha só, ele quer o x e o y. Vamos fazer com a mesma ideia, tá? Mesma ideia. Só que eu preciso de quê? Usar o valor. Então, eu circulo o ângulo. Ó, o ângulo aqui é 30 graus. Circulo o ângulo. Tem alguém separado dele? Tem. O x. Como se eu botar o y não vai convir, então eu vou pegar a hipotenusa. Ó. Eu vou pegar o seno. Ó. Separado é como se não tivesse esse y, tá? Eu tenho que pegar uma letra e um número. Que não, se eu pegar duas letras diferentes, eu não vou conseguir valor nenhum. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tem alguém separado? Tem. Quem? O x. Então, se está separado, eu uso o seno. O seno de quanto? De alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Só o que é que nós temos? Que o seno aqui vai ser o seno de 30 graus. Vai ser igual. Quem é o cateto oposto? É o x. Quem é a hipotenusa? 80. Daí eu vou ter. Quem é o seno de 30? O seno de 30 é 0,50. 0,50 é igual a x sobre 80. Então, x vai ser 0,50 vezes 80. X vai ser igual a quanto, então? 0,50 vezes 80 vai ser igual a 40, tá bom? Se é centímetros, fica centímetros.
Observe, ó, fizemos a ideia de pegar só o x. Só que agora eu vou deixar o y, ó, vou deixar o y e vou apagar agora. Deixa eu pegar aqui o roxo, ó, com o roxo. Eu vou apagar o x, ó. Aí, ó, vamos fazer a mesma pergunta, ó. Vamos fazer a mesma pergunta, apaga tudo. Tem alguém separado? Não. Tem alguém colado? Tem. Se está só colado, eu uso o cosseno. Cosseno de quanto? De 30 graus. Então, eu vou ter assim, ó. Deixa eu botar aqui, ó. O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto é o cosseno de quanto? De 30 graus. O seno de 30 graus é igual. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o y. O cateto adjacente é o y. Só que deixa eu fazer aqui novamente com uma cor diferente, tá? Igual como eu fiz aqui, um azul escuro. Ó, fica o cosseno de 30 é igual cateto adjacente é y e a hipotenusa é 80. Só que o cosseno de 30 é 0,86 igual a y sobre 80. Multiplica em cruz, ó. Y é igual a 0,86 vezes 80. O y fica igual a quanto? 0,86 vezes 80 dá 68,8. Como a unidade está em centímetro, fica em centímetros, tá? Descobrimos o x e descobrimos o y. Lembrando, quando tiver duas letras, você supõe que uma delas não existe, tá? É como se a gente apagasse, ó, apagasse uma, depois apagar a outra, para não ter dificuldade, tá bom? Vamos a mais exemplos. Aqui, ó, no triângulo ABC da figura seguinte, as medidas dos lados estão em centímetros. Determine a medida de x da base BC, tá? Então, considere o cosseno de 60 igual a 0,5. Eu quero x, né? Ó. Aí o que é que eu faço? Ó, esse é o ângulo. Aí a gente faz como? Sempre dá certo, não vai ter problema nenhum. Circula o ângulo e pergunta: tem alguém separado dele? Não tem. Aqui é o ângulo de 90 graus, né? Tem alguém colado do ângulo? Tem colado? Tem, o x. Se está só colado, eu uso o cosseno. O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Né? Vamos trocar aqui a cor do giz. O cosseno de alfa, o ângulo é 60 graus, então fica o cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, que é o x, e a hipotenusa, que é o 5. Então, aqui, ó, fica o cosseno de 60 é 0,5 igual a x sobre 5. Multiplica em cruz, x é igual a 0,5 vezes 5, x é igual a 2,5, ok? Ele diz que a unidade é em centímetros. Ok, pessoal? Vamos para mais uma questão. Vamos que vamos. Novamente com duas letras, tá? Eu coloquei bastante questões com duas letras, que é para a gente praticar, usar o seno ou usar o cosseno. A mesma ideia, ó, a mesma ideia. Vamos pegar aqui, ó, a gente vai circular um ângulo. O ângulo aqui, ó, é 30, né? Circula o ângulo, aí separa um deles. Eu vou esquecer o y. É como se não existisse. Aí eu pergunto, tem alguém separado? Tem. Aí, tem alguém colado? Ó, não tem. Então, se está só separado, eu uso o seno. Seno de quem? De alfa. Vai ser o cateto o cateto oposto sobre a hipotenusa. Substituindo agora os valores, ó, fica o seno de 30, porque o ângulo é 30 graus, é igual ao cateto oposto, é o x. A hipotenusa sempre é o ângulo oposto ao de 90, é 100. Então, aqui, ó, a gente tem 0,50, né, ó, que é o cosseno de 30, é igual a x sobre 100. Multiplicando em cruz,
x é igual a 0,50 vezes o 100. X é igual a 50, tá? Ele não diz qual é a medida, então a gente... Tá aqui, ó, desculpa, a medida está bem aqui, é centímetros, então é centímetros. No caso, quando ele não dizer qual é a unidade, você coloca unidades de comprimento, tá? Então, descobrimos o x. Agora vamos descobrir o y. Vou botar aqui outra cor, vou botar aqui o roxo. Ó. Fizemos o 1, tá? Aí eu vou apagar aqui novamente, ó, vou apagar aqui novamente e vou fazer as mesmas perguntas, tá? Vou fazer as mesmas perguntas. O ângulo aqui está aqui, né? Quem vai sumir agora é o x, porque o x eu já encontrei. O x eu já encontrei. Aí a pergunta vai ser, ó, tem alguém separado dele? Não tem. Tem alguém colado dele? Tem. Se está colado, eu uso o quem? O cosseno. Então fica o cosseno. Deixa eu botar de verde, fica todo mundo igualzinho, direitinho, né? Vou usar aqui, ó, o cosseno. Então, ó, o cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. No caso, quem é o cosseno? O alfa é 30, né? Ó, 30 graus. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o y. E a hipotenusa vai ser o 100. Aí, fazendo esse cálculo, o cosseno de 30 é 0,86. Vai ser igual a y sobre 100. Multiplicando em cruz, o y é 100 vezes 0,86. O y é igual a 86 centímetros, ok? Esse é um método que a gente pode fazer. Esconde uma das letras. Quando tem duas, não dá para encontrar elas ao mesmo tempo. Esconde uma, depois esconde a outra que dá certo. Tá bom, pessoal? Então agora vamos para a próxima questão. Aqui ele quer o x mais o y, tá? Ele quer o x mais o y. O x está bem aqui. É que eu acabei cortando a imagem. O x está bem aqui, ó. O x está aqui. Então, como é que a gente vai fazer, ó? O ângulo aqui é 40, tá bom? Ó? Aí a gente vai fazer a mesma ideia lá do outro. Só que eu nem vou apagar, eu vou fazer direto, tá? Deixa eu só ajeitar esse x aqui que está feio. Vou botar um x aqui de vergonha. Um x, ó. X. Como é que a gente faz? Circula o ângulo, ó. Circula o ângulo. Aí a gente vai usar a hipotenusa, né? Então, ó. Separado. Esse aqui é como se não existisse. Separado é seno. Então, vou usar o seno de quanto? Seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de quanto? De 40 é igual. Quem é o cateto oposto? É o x. Quem é a hipotenusa? Quem é a hipotenusa? É 7. Só que o seno de 40, ele diz quanto é. 0,64 é igual a x sobre 7. Então, x é igual a 0,64 vezes o 7. O x vai ser igual a 0,64 vezes 7 é igual a 4,48. Descobrimos o x. Agora, se eu quiser o y, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Tem alguém colado nele? Tem. É como se o x não existisse, tá? Tem alguém colado nele? Tem. Então, eu vou usar o cosseno. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que o cosseno, o ângulo é de 40 graus. Quem é o cateto adjacente? É o y. Quem é a hipotenusa? É o 7. Quem é o cosseno de 40? O cosseno de 40, ele dá o valor. 0,77. É igual a y sobre 7. Multiplica em cruz. O y é 0,77 vezes o 7. O y fica igual a quem? 0,77 vezes 7 vai ser igual a 5,39. Só o que é que ele quer? Ele quer o x mais o y. Então, ele quer 4,48 mais 5,39. Que, no caso, se eu for somar, vai dar exatamente igual a
9,87. Como a unidade está em centímetros, fica em centímetros. X mais Y. Ok, pessoal? Vamos a mais uma questãozinha. Essa aqui, ó. A uma distância de 40 metros, uma torre é vista sob um ângulo de 20 graus. Como mostra a figura, determine a altura H da torre. Então é como se eu tivesse aqui uma pessoa, tá? É como se eu tivesse aqui uma pessoa. Vou colocar aqui o Vicentino. Vicentino é um amigo meu, matemático, tá? Tá aqui o Vicentino. Ele tá a que distância? 40 metros. Aí você faz a mesma pergunta, ó. Não é um triângulo? Formou um triângulo? Aí é só você circular o ângulo e perguntar, ó. Circula o ângulo. Tem alguém separado? Tem. É o H. Tem alguém colado? Tem. Se está separado e colado, eu uso a tangente. Tangente do ângulo. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí, substituindo esses valores, ó, quanto é a tangente de 20 graus, né? Porque o ângulo é 20 graus, fica. Quem é o cateto oposto? É o H. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o 40. Então, aqui, ó, fica H vai ser igual nem substituir, vamos substituir antes de multiplicar em 2, tá? Quanto é a tangente de 20? Ó, a tangente de 20 é 0,36, fica H sobre 40. Multiplica em cruz, H é 0,36 vezes o 40. O H fica igual a quanto? 0,36 vezes 40 vai dar 14,4. 14,4. Como a altura está em metros, fica em metros. Ok, pessoal? Então, vamos para mais uma questão. Ó, uma escada de um pedreiro de 10 metros está apoiada numa parede e forma um ângulo com o solo, um ângulo de 40 graus. Desculpa, pessoal, li errado. Numa parede e forma com o solo um ângulo de 40 graus. Qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada? Aí, ó, é só você ter essa ideia. Ó, vamos desenhar. As questões, às vezes, ele não dá figura, né? É comum. Então, você tem que ter a imaginação. Vamos dizer que aqui tem uma parede de um prédio. Aqui um prédio. Aí, o que é que acontece? Nesse prédio vai ser colocado uma escada. Uma escada. Ó. Coloquei uma escada. Uma escada de quanto? 10 metros. E o ângulo aqui é 40 graus. Ele quer saber qual a altura atingida. Ele quer saber essa altura aqui, ó, daqui desse ponto, ó, até embaixo. Ele quer o H. Aí, ó, formou um triângulozinho, ó. Formou um triângulo, né, ó? 40 graus, H e 10. Aí o que é que eu faço? Mesma ideia de sempre, ó. Circula. Tem alguém separado? Lembrando que aqui é o ângulo de 90 graus, tá? Ó, porque é a altura. Tem alguém separado? Tem. Tem alguém colado, ó, embaixo? Não. Se está só separado, eu uso o seno. O seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Substituindo agora os valores, fica o seno de 40 é igual... Quem é o cateto oposto? É o H. Quem é o cateto adjacente? É o 10. Só que o seno de 40, ele diz que aproximadamente 0,64 é H sobre 10. Multiplicando em cruz, eu vou ter que o H é igual a 0,64 vezes o 10. A altura que eu vou encontrar é 6,4. Como a escada está em metros, fica em metros. Ok, pessoal? Vamos a mais uma questão. Observe aqui, ó.
Calcule o comprimento da sombra projetada de um porte de 6 metros de altura no instante em que os raios solares que incidem sobre eles formam com o solo, horizontalmente, um ângulo de 60 graus. Então, aqui, ó, eu tenho bem aqui um solo e vou colocar um porte. Esse porte aqui que tem a lâmpada, tá? Aí o que é que acontece? Lá em cima eu vou ter o sol iluminando. Aí o que é que acontece? Ele vai fazer uma sombra. Ele vai fazer uma sombra, formando um ângulo de 60 graus. Ele quer qual o comprimento da sombra? Qual é o comprimento da sombra? Ele quer o valor da sombra. Essa sombra aqui, ó. Qual o comprimento da sombra? É x. Sabendo que a altura do porte é 6 metros. Aí, ó, só fazer a mesma ideia. Ó. Circula o ângulo ó, e pergunta, tem alguém separado? Tem. Tem alguém colado? Tem. Se está separado e colado, é a tangente. Tangente de quanto? 60 graus. Fica o cateto oposto, que é 6, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Então, a tangente ó, de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? 6. Quem é o cateto adjacente? O x. Só que a tangente de 60, quanto é a tangente de 60? Lá na tabelazinha, você precisa saber memorizado, né? É raiz de 3. Então, fica quanto? 6 sobre x. Multiplica entre 2. X raiz de 3 é igual a 6. Então, ó, o x fica raiz 6 sobre a raiz de 3. Porque o 3 está multiplicando, passa dividindo. E, professor, ficou assim. Pronto? Não. Não pode ficar assim. Você tem que racionalizar. Então, 6 sobre a raiz de 3. Aqui é uma racionalizaçãozinha simples. O que é que você faz? Você vai pegar a raiz e vai repetir ela em cima e ela embaixo. E multiplica normal. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, quanto é 6 vezes raiz de 3? É 6 raiz de 3. Quanto é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, ó, fica 6 raiz de 3 dividido, ó. Observe, quando eu tenho assim, ó, lembrando aqui de potências, tá? E radiciação. Quando eu tenho assim, m raiz a e m, se o valor que estiver aqui e aqui forem iguais, eu posso fazer, ó, tchatum, dá igual a quanto? Ao a. Então, aqui eu posso fazer, ó, tchatum, sai quem? O número 3. Então, agora é só você fazer o resto do cálculo. Eu vou ter x igual, quanto é 6 dividido por 3? 2 raiz de 3. Como a unidade está em metros, eu coloco em metros. Ok, pessoal? Vamos para as mais questões. Observe, olha só. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo, né? O comprimento do fio é 80. Determine a altura da pipa ao solo. Aí você vai fazer a mesma ideia. Circula o ângulo. Pergunta, tem alguém separado? Tem. Tem alguém colado? Não tem. Se está só separado é o seno do ângulo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Substituindo os valores simples, ó, fica o seno de 45 graus é igual. Quem é o cateto oposto? É o x. Quem é a hipotenusa? É 80. Substituindo os valores, ó, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, igual a x sobre 80. Assiste lá o vídeo de matemática, onde eu tenho o triângulo, o retângulo, né? E eu tenho seno, cosseno e tangente, né? Eu tenho uma playlist de trigonometria, que é a trigonometria básica, né? Que vai estar justamente feito a tabela do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Esses ângulos eu não dou valor porque é obrigatório você saber na hora de uma prova, tá? No Enem, vestibular, em concurso, tudo é cobrado. Multiplica em cruz, ó.
2x é igual a 80 raiz de 2. O x é igual a 80 raiz de 2 sobre 2. O x é igual a 80 dividido por 2 é 40 raiz de 2. Só que aqui a unidade está em metros, então deixo em metros. Ok, pessoal? Aqui, ó. Qual é a altura do porte apresentado na figura? Aí, ó, o ângulo aqui é 37 graus. 37 graus. O ângulo de 37 graus o ângulo de 37 graus eu vou precisar. Aí vamos primeiro descobrir se é seno, cosseno e tangente, vamos fazer, tá bom? Aí, ó, veja essa ideia aqui. Circula o ângulo, tá? Tem alguém separado? Tem, o H. Tem alguém colado? Ó, não tem nenhum valor. Se está só separado, eu uso o seno. O seno de quanto? De alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto é o seno de... O ângulo aqui é 37 graus. Vai ser igual ao cateto oposto, só que o cateto oposto, ele diz aqui, ó, que é o H. Então, eu vou lá e coloco o H. H sobre... A hipotenusa é 10. Então, quando eu multiplico, fica assim, ó. H é igual a 10 vezes o seno de 37 graus. Observe que o ângulo de 37 graus, eu não sei, né? Tem uma tabela. Então, numa prova, quando cair um ângulo desconhecido, ele vai dizer assim, ó, dados. Considere o seno de 37 graus igual a aproximadamente 0,601. Aí eu boto aqui, ó, H é 10 vezes 0,601. Então, no H fica 60,1, tá? Como é metros, fica em metros. Ok, pessoal? Aqui, ó, eu quero o valor do A. Se eu quero o valor do A, eu vou ter o seguinte, ó. Circula o ângulo. Tem alguém separado? Tem alguém separado? Tem. Tem alguém colado? Tem. Se está separado e colado, é quem? A tangente do ângulo. Então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Substitui os valores, ó. Fica a tangente de 53 é igual... Quem é o cateto oposto? É o A. Quem é o cateto adjacente? É o 50. Então, aqui, ó, fazer aqui em cima. Quanto é a tangente de 50? Observe que nas provas, ele sempre vai te dar 3 valores para confundir vocês. Aí você vai ver, ó, é a tangente. Então, você vai ver qual é a tangente. A tangente deu 1,32 é igual a A sobre 50. Multiplica em cruz, o A é igual a 50 vezes 1,32. Que no caso, 50 vezes 1,32, 50 vezes 1,32 vai ser exatamente igual a 66. Aqui ele dá a unidade em metros, então fica em metros. Ok, pessoal? Pois é isso, pessoal. Fizemos uma lista aí, aplicando várias e várias vezes seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Não esqueça de deixar seu like, tá? Só para lembrar aqui, ó, seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. Esses ângulos você tem que saber obrigatoriamente, tá? Você observa aqui na lista, eu quase não usei eles. Aí, ó, vai, é 1, é 2 e 3, falta 3, 2 e 1, e 3 e 1 e 3. Coloca a raiz no 2 e no 3. Coloca a raiz no 2 e no 3. As duas primeiras linhas divide-se por 2. E esse por 3. Tá feito aí a tabela do seno, cosseno e tangente, tá? Seno, cosseno e tangente. Muito importante você ter memorizado essa tabela. Compartilha aí com os coleguinhas, tá?
Não esqueça de deixar seu like, comenta, qualquer coisa, estamos aqui para ajudar. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.